Salve, salve, meus pivetes loucos pelo Esquadrão de Aço, como é que vão vocês? Tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao seu portal de notícias do Bora Bahia New Generation, galera. Rapaziada, aqui como vocês já sabem e como é de costume, é zero enrolação, bora que bora para as notícias do dia aqui, rapaziada. Olha lá, ó, Esporte Clube Bahia postou nas suas redes sociais o seguinte: Fonte Nova te espera, mais um grande público vem aí. Além do site da Arena, há 5 pontos de vendas presenciais para o jogo deste sábado, à tarde, pelo Brasileirão. Sócio contribuinte tem 50% de desconto online. Sócio acesso garantido, não precisa se preocupar e ainda economiza. Compareça, detalhes no link da bio. Pois é, rapaziada, se você ainda não é sócio do nosso Esquadrão de Aço, corra, não perca tempo, porque você acaba economizando justamente isso, tempo na hora de comprar o seu ingresso e não corre o risco de não encontrar na hora H, né? E ter que recorrer ao bom e velho cambista aí, né? E acabar pagando 3 vezes o preço do ingresso. Bahia enfrenta a equipe do Goiás nos seus domínios no estádio da Arena Fonte Nova neste sábado, beleza, rapaziada? Galera, por falar em Arena Fonte Nova, o BN Esportes trouxe ontem aqui a seguinte notícia: o secretário do governo revela audiência com o Grupo City para discutir futuro da Arena Fonte Nova. Matéria aí por Anderson Ramos e Ulisses Gama, que diz o seguinte: o Grupo City foi além do interesse inicial e já abriu conversas para uma possível aquisição na Arena Fonte Nova. Foi o que revelou o secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Davidson Magalhães, nesta quinta-feira. De acordo com ele, o senhor Ferran Soriano teve uma audiência para tratar do assunto. Pois é, rapaziada, a gente já está cansado de saber que esse é um tema bastante discutido, né? E que é de interesse do Grupo City administrar a Arena Fonte Nova. Mas vamos ver aqui o que foi que o secretário falou sobre essa conversa com o CEO Ferran Soriano. Nós temos, abre aspas, nós temos uma concessão até março de 2028, isso é importante ressaltar. O que houve foi uma audiência com o governador e o CEO do Grupo City. Ele mostrou interesse em discutir depois a Fonte Nova como um ativo estratégico para o grupo aqui no Brasil, especialmente aqui na Bahia, depois de adquirirem o Esporte Clube Bahia. Mas foi uma discussão inicial, são tratativas que, claro, com qualquer tipo de ação dessa, terá que ter exposição de uma concorrência pública. Então foi uma demonstração, intenção, ou seja, galera, é uma demonstração de interesse por parte do Ferran Soriano, né, representando o Grupo City para adquirir a Arena Fonte Nova. Porém, a gente já viu aqui na matéria que a concessão tem um contrato com a Arena Fonte Nova até 2028. Então, caso o Bahia tenha de fato interesse e queira exercer esse interesse de adquirir a Arena Fonte Nova como mais um ativo do grupo, isso teria que ser apenas depois do ano de 2028. Então, daqui para lá, galera, tem muito chão, tem muita água para passar debaixo dessa ponte, beleza? Então não vamos nos desesperar e nem ter ansiedade à toa, porque esse é um processo que ainda é de médio e longo prazo, como tudo que o City planejou para a nossa equipe. A gente sabe que eles estão investindo mais de 5 bilhões lá em Nova York, com o New York City, né? Construindo um estádio do zero para eles, né? Então vamos esperar e ver quais são as cenas dos próximos capítulos, quais são os interesses que o Grupo City tem para com o nosso Esquadrão de Aço. Certo é que a gente já havia visto, galera, que o Ferran Soriano ele já havia se reunido aqui com algumas personalidades políticas, né? A gente pode ver aqui na esquerda, ele reunido aqui com o Bruno Reis, prefeito de Salvador, com o governador do estado da Bahia também, o Jerônimo. Então a gente sabe que o Grupo City anda tecendo algumas influências aí e alguns acordos com o governo do estado para ver como é que pode analisar alguns projetos, né? E dentro desses projetos acredito que a Arena Fonte Nova está inserida, beleza, rapaziada? Vamos falar agora de mercado da bola, rapaziada. Notícia que saiu aqui no portal do Flamengo, né? De um dos sites que cobrem o clube lá, e diz o seguinte: o Flamengo recebe nova proposta do Bahia pelo atacante Marinho. Pois é, rapaziada, se vocês se lembram bem, antes do fechamento da primeira janela, o Bahia já havia demonstrado interesse pelo jogador. Porém, o jogador fez todo tipo de dificuldade para que não se concretizasse a negociação com o nosso esquadrão e acabou ficando lá no Flamengo, né?
O Flamengo anunciou nesta quinta-feira a contratação de Luiz Araújo. O atacante de 26 anos atua pela ponta direita. Com isso, Marinho ficará com menos espaço no rubro-negro. Uma saída para o camisa 31 ter mais minutos é o Bahia. A equipe de Salvador fez nova proposta pelo jogador de 32 anos e espera ter um desfecho positivo desta vez. Informa aqui o portal do Flamengo, né, rapaziada? Então é o seguinte, tomara que isso seja apenas especulação, que não tenha muita coisa a ver com o nosso esquadrão, essa transação aí com o Marinho, né? A gente sabe que a janela se inicia agora meio do ano. Vamos ver aqui, galera, alguns números de Marinho para a gente poder se embasar um pouco melhor nas nossas decisões, né? De querer Marinho aqui ou não, né? Olha aí, Marinho, 32 anos. Nessa temporada ele fez 16 jogos. Nenhum golzinho marcado, galera. E olha que não foi por falta de tentativas. Ele jogou um jogo pela Sul-Americana, 2 jogos pela Libertadores, 4 pelo Brasileirão, 2 pela Copa do Brasil, Supercopa não jogou e atuou 7 jogos no Campeonato Carioca, galera. Ou seja, ele atuou aí durante 7 partidas num campeonato relativamente fraco, deficitário, que é um estadual no Brasil, e não conseguiu marcar nenhum golzinho. E ele é atacante, né, rapaziada? Então, assim, eu acho que seria um tiro no pé do Bahia tentar fazer uma contratação como o Marinho, principalmente porque já temos no elenco o Ademir, né, que faz a função ali como Marinho. Diferente dessa outra contratação aqui que eu achei bastante interessante, notícia já sabida por todos, um pouco antiga, porém é o jogador que vai chegar aí na segunda janela, né, galera? Luciano Juba do Sport, galera. Ele assinou um pré-contrato com o Bahia e vem jogando barbaridade lá no Sport. Porém, os últimos jogos pelo Sport aí do Luciano Juba, galera, tem sido bastante criticado pela torcida por causa do resultado do time no modo geral. E aí, como eles são rivais do Bahia e sabe que Luciano Juba já tem um pré-contrato assinado, toda a culpa recai sobre o jogador. Mas a gente que acompanha os jogos do Sport, né, por ser rival e para ver também como é que tá o desempenho do Luciano Juba, a gente tem visto que ele é peça fundamental para o bom desempenho do Sport nessa primeira temporada aí, né, galera? Levou o Sport à final da Copa do Nordeste, foram muito bem no estadual, estão indo bem agora também na Série B, nos poucos jogos que disputaram. Então é um jogador bastante importante e essa sim é uma peça que eu acho que seria interessante para o nosso elenco. Marinho, eu acho que seria uma peça bastante que iria destoar bastante do nosso elenco atual, né? Mas enfim, galera, vamos esperar aí para ver cenas dos próximos capítulos e ver o que é que poderá acontecer. Fato é, vamos ver aqui agora, falando em contratação, como é que o nosso grupo, né, o Grupo City, ele costuma atuar no mercado, né? A notícia aqui do City Extra PT, né, que português é o portal do City Football Group aqui no Brasil, que fala o seguinte, ó, eles foram questionados sobre o preço do elenco para disputar lá na Europa, né, Champions League e Premier League, e eles falam o seguinte, as aspas aqui de Ferran Soriano: basta olhar para o investimento em jogadores na Inglaterra nos últimos 3 anos ou 5 anos. O Manchester City nunca é o clube que mais gasta com jogadores. Existem muitos outros clubes que investem mais dinheiro do que nós. Chelsea, Manchester United, Arsenal. Dizer que gastamos muito dinheiro e ganhamos por causa disso não é verdade. Respondeu aí o CEO Ferran Soriano ao ser questionado os seus resultados em relação ao valor do elenco que tem o Manchester City atualmente. A gente sabe que o futebol europeu é bastante caro, né, galera? Por mais que ele tenha dito que ele não é o Manchester City não é o time mais caro da Europa, mas a gente vai ver aqui daqui a pouco cifras que informam que é bastante caro, porém não é o time mais caro, né? Então, não é porque estão gastando muito que eles conseguiram chegar onde estão chegando. É justamente pela tecnologia que a gente sempre bate aqui, ó, Scout, né? Os caras sabem garimpar bons jogadores, eles sabem contratar peças pontuais importantes para o elenco. É o caso do De Bruyne, né? O caso do Haaland. Então, assim, tem peças pontuais no time do Manchester City que fazem toda a diferença, né? Ao invés de contratar um caminhão de jogadores, eles contratam
peças pontuais de maneira certeira, né? E para a gente poder, de fato, ver como é que funciona essa questão dos valores lá na Europa, galera, vamos se assustar um pouquinho aqui com esse vídeo e vamos ver quanto é que custa o elenco do nosso primo rico, rapaziada. Tá na tela aí, ó. Com pouco mais de 1 bilhão 136 milhões de reais por ano são os salários de seus jogadores. O Manchester City tem um elenco muito caro e reduzido. Curiosamente, conta com apenas 3 atacantes de ofício, mas um deles é o Haaland, que vale pelo menos por uns 3. Agora eu vou te contar quanto ganha cada um. Eu sou Rodolfo Silva e seja bem-vindo ao canal Nas 4 Linhas, onde você encontra notícias, curiosidades sobre o futebol internacional. Eu estou convertendo os valores para reais com o euro a 5,55. Também vou dizer os valores mais arredondados, mas eles vão aparecer na íntegra aqui na tela, beleza? Goleiros. Stefan Ortega, de 29 anos, recebe 6 milhões de reais por ano. São 500 e poucos mil por mês. Scott Carson, de 36 anos, fatura 12 milhões 721 mil reais por ano. Dá mais de 1 milhão por mês. O brasileiro Ederson, de 28 anos, com um salário de 60 milhões de reais por ano, é o goleiro mais bem pago, o que dá um pouco mais de 5 milhões de reais mensais. Defensores. Manuel Akanji, de 26 anos, ele fatura quase 30 milhões de reais anuais, quase 2 milhões e meio por mês. O Ake, de 27 anos, fatura 36 milhões e 800 e poucos mil por ano, o que dá mais de 3 milhões por mês. O Laporte, de 28 anos, com um salário de 43 milhões 520 mil reais anuais, ele recebe mais de 3 milhões e 600 mil por mês. O Walker, lateral direito, de 32 anos, com um salário de quase 60 milhões de reais, o que dá quase 5 milhões de reais por mês. Rubem Dias, de 25 anos, com um salário parecido do Walker, de 58 milhões 585 mil reais por ano, o que dá 4 milhões 882 mil por mês. John Stones, de 28 anos, ele recebe quase 67 milhões de reais anuais, o que dá quase 5 milhões e 580 mil por mês. No meio-campo, temos Cole Palmer, de 20 anos, ele recebe 9 milhões de reais anuais, o que dá mais de 750 mil por mês. Sérgio Gomes, de 21 anos, fatura 12 milhões 721 mil reais por ano, 1 milhão e 60 por mês. Phil Foden, de 22 anos, fatura 40 milhões 173 mil reais anuais, o que dá mais de 3 milhões e 300 mil mensais. Calvin Phillips, de 26 anos, recebe 53 milhões 564 mil reais anuais, o que dá mais de 4 milhões e 400 mil por mês. O Rodri, de 26 anos, com salário idêntico ao do Calvin Phillips, de 53 milhões 564 mil reais anuais, 4 milhões 463 mil reais por mês. O Gundogan, de 31 anos, com um salário de mais de 55 milhões de reais por ano, o que dá mais de 4 milhões e 600 mil por mês. Português Bernardo Silva, de 27 anos, fatura 60 milhões 259 mil reais anuais, o que dá mais de 5 milhões de reais por mês. Jack Grealish, de 26 anos, com um salário de respeito na casa dos 90 milhões de reais anuais, o que dá mais de 7 milhões e meio por mês. Agora o maior salário do elenco, o meio-campista Kevin De Bruyne, de 31 anos. Ele recebe quase 114 milhões de reais por ano, o que dá quase 9 milhões e meio por mês. Os atacantes, apenas 3. O argentino Julián Álvares, de 22 anos, com um salário de 26 milhões e 782 mil reais anuais, o que dá mais de 2 milhões e 200 mil por mês. Mahrez, de 31 anos, quase 67 milhões de reais por ano, o que dá quase 5 milhões 580 mil por mês. O Erling Haaland, de 21 anos, tem o mesmo salário do Kevin De Bruyne, de 113 milhões 823 mil reais anuais, o que dá 9 milhões. Tá aí, rapaziada, a gente pode observar os salários multimilionários aí dos jogadores
do Manchester City, né, galera? E a gente pode perceber uma coisa, né? O Grupo City tem bala na agulha, galera, para investir pesado, só que os caras não investem de qualquer maneira. A gente pode ver aí que o elenco do Manchester City, né, apesar de a gente ter visto aí, eu fiz questão de mostrar jogador por jogador, pra gente ver que é um elenco enxuto, né? Enquanto aqui no Brasil a gente tem às vezes quase 30 jogadores no elenco, a depender do clube, né? O Manchester City deve ter aí na casa dos seus 23 jogadores no máximo, né? Então, rapaziada, a gente tem que ficar um pouco mais tranquilo com relação às contratações, porque agora o Bahia está nas mãos de profissionais que sabem o que estão fazendo. Então, assim, se eles vão contratar Marinho, se eles não vão contratar Marinho, é só uma questão de análise e perspectiva do grupo, né? Então, se eles estão querendo contratar, é porque, de fato, eles viram alguma coisa ali que pode encaixar no nosso elenco do esquadrão. Beleza, rapaziada? Chegou até aqui, já sabe. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade e senta o dedo maroto no like aí, rapaziada. Tamo junto e misturado. Valeu, até a próxima. Fui!